queridos irmãos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. Queridos irmãos e irmãs, vocês já pararam para pensar quais são os fundamentos da nossa fé cristã? Por que nós temos tanta necessidade da palavra de Deus? Mas às vezes, devido à nossa desatenção, a fé passa desapercebida no nosso cotidiano. E nós acabamos, meus amados irmãos, nos firmando nas coisas do mundo que são enganosas. Por isso, queridos, é importante que nós estejamos instruídos e sabendo sobre a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus, queridos, que nos ensina, nos instrui no caminho que nós devemos andar. Na escola dominical, nas próximas 12 lições, nós preparamos temas selecionados que vão ajudar você a entender sobre quais são esses fundamentos. E com isso você vai poder aprofundar e ter certeza da sua fé, combatendo as ervas daninhas que seguem no seu cotidiano sem você muitas vezes perceber. Amém, queridos? Então, nós estaremos estudando temas muito importantes como a salvação, batismo, a Santa Ceia, os costumes e regras gerais da igreja, mordomia cristã, dons e ministérios e muito mais. Esses temas serão estudados, queridos, aqui na Escola Dominical, todos os domingos às 10 horas da manhã, para nos ajudar no entendimento dessas questões. Nós não queremos ser como uma folha jogada ao vento, né, meus amados? Que vai de um lado para outro sem o destino certo. Mas muito pelo contrário, nós queremos ser pessoas, discípulos e discípulas do Senhor nos caminhos da missão, realizando a boa obra da fé em nossas vidas. E essa fé, meus amados, é a fé que Jesus disse em Mateus 17:20, que diz assim: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém, queridos? Então, irmãos e irmãs, eu pergunto para vocês, qual é o tamanho da sua fé? Acompanhe então conosco, meus amados irmãos, na Escola Dominical, todos os domingos, às 10 horas da manhã. A Escola Dominical, o objetivo dela é o mesmo dos cultos, que é falar da palavra de Deus e ensinar o Evangelho, nos ajudando a crescer na fé. Ela nos instrui como instrumento da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, na lição de hoje, que é a lição número 2 da revista, preparada pelo Ministério da Escola Dominical da Quinta Região, nós estudaremos um tema extremamente importante. Estaremos estudando sobre o arrependimento. No domingo passado falamos sobre o pecado. Se você ainda não viu, queridos, o tema do pecado, volte lá na lição. Veja, é muito importante. Temas como pecado, arrependimento e salvação, nós precisamos saber totalmente, estar na ponta da nossa língua, para que nós possamos combater o pecado, quando o pecado bate à nossa porta. E os objetivos da lição de hoje, queridos, é nós compreendermos realmente o que é o arrependimento, qual que é a sua dimensão e extensão na nossa vida, e como pela graça de Deus o arrependimento opera, transformando nossas vidas em uma nova pessoa. Amém, queridos? Então, vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nessa aula de hoje. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui reunidos na Escola Dominical e pedimos a Tua presença conosco, Senhor. Que o Senhor possa falar o Teu Santo Espírito a cada um de nós, iluminando as nossas mentes e dando-nos entendimento, Senhor, revelação sobre o arrependimento nas nossas vidas, para que possamos nos curar, nos livrar do pecado e também crescermos na fé que o Senhor tem para nós. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos na Escola Dominical, caminhando e sendo ensinados pela Palavra de Deus. Assim oramos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A leitura de hoje, queridos, que vai nos embasar para o estudo do texto, está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 32, que diz assim: não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Glórias a Deus pela palavra do Senhor.
que nos alimenta e alinha as nossas vidas. Então, meus amados irmãos e irmãs, aqui para início de conversa, nós sabemos que o arrependimento, queridos, e a salvação sempre foram temas importantes da nossa caminhada. Desde que nós nos demos por cristãos, por conhecer a Bíblia e ir à igreja, nós ouvimos falar do arrependimento e da salvação. Tanto que Martinho Lutero, um dos reformadores da igreja protestante, do protestantismo, diz assim: quanto ao nosso Senhor Jesus Cristo, fazei penitência. Ele queria, como isso, dizer que toda a vida dos crentes fosse de arrependimento. Porque, meus amados irmãos e irmãs, não adianta termos somente consciência do pecado e que cometemos, ou mesmo remorso de alguma coisa. É necessário, meus amados, arrependimento genuíno, verdadeiramente diante do nosso Senhor e Salvador. Pois seria, meus amados, como ter a liberdade, mas sem usufruirmos dessa liberdade. Porque o pecado nos escraviza. O pecado escraviza o ser humano. Mas o arrependimento, queridos, nos liberta do pecado e da culpa. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, é impossível viver uma vida cristã genuína sem esse verdadeiro arrependimento. Amém, queridos? Mas, meus amados irmãos e irmãs, por que nós precisamos do arrependimento? Nós devemos lembrar, queridos, que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, isso é, todos nós somos pessoas passíveis de erro, de errar ao longo das nossas vidas, devido à nossa natureza. E nós somos, às vezes, até orgulhosos demais. E que, sem esse arrependimento, queridos, nós podemos até conhecer Deus, saber a tua palavra, conhecer a Bíblia, caminhar na igreja com os irmãos, mas nós viveremos completamente diante de Deus. Vejam que arrependimento é a mudança da nossa mente operada por Deus, onde nós reconhecemos e confessamos de coração, lamentando os nossos pecados, para odiar esses pecados, para refutá-los, para abandoná-los e assim corrigir as injustiças do passado na nossa vida. E confiantemente voltarmos a Deus, conforme o autor que escreveu este texto que chama Marquardt. Também, meus amados, nós devemos nos lembrar, queridos, que o arrependimento não é um sentimento, um mero sentimento humano, Mas antes de ser um sentimento, o arrependimento, queridos, é uma decisão que você deve tomar, que eu devo tomar, uma decisão de fé, baseado na fé e na obediência de Deus e também na tua palavra. Entenderam? O arrependimento não é um sentimento de dor, de tristeza, nem de remorso, mas sim, queridos, uma decisão que você pode tomar na tua vida, uma decisão de mudança, de nova vida em Cristo. Arrepender dos pecados e mudar de atitude, esse é o verdadeiro arrependimento. Nos voltarmos para Deus e sabermos que Deus nos livra das consequências do pecado. Isso é maravilhoso, queridos. Então, meus amados, em que sentido nós devemos nos arrepender? Sabemos que o arrependimento é uma mudança no nosso interior, que acontece na nossa alma, no nosso conjunto de emoções e sentimentos e da razão. Ou seja, o arrependimento acontece na nossa mente e no nosso coração para a santidade de Deus. Nós nos tornamos separados para o Senhor, santo como Deus é santo. Passamos então, queridos, a reconhecer que a nossa natureza pecaminosa, que vem do pecado, mas nós sabemos que nós somos filhos de Deus e que Deus sabe disso. E para isso nós precisamos saber algumas coisas importantes. Por exemplo, reconhecermos que o pecado é um erro. O pecado é um erro diante do reino de Deus. Veja o que diz em Atos 2, capítulo 2, versículos 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Homens e irmãos? Disse-lhe Pedro, então: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós precisamos também, meus amados irmãos, apresentar um profundo quebrantamento, um coração compungido e contrito. Como diz o profeta Isaías nos versículos 5 e 7 do capítulo 6. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo impuro, do povo cheio de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E como uma brasa, tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Amém, queridos? Em outras palavras, traduzindo aqui o que foi dito em Atos e também pelo profeta Isaías, meus amados irmãos, utilizarmos bons argumentos e muitas vezes justificarmos as nossas posições não caracterizam arrependimento, mudança de direção. Um coração endurecido e orgulhoso que, ao justificar-se, resiste em reconhecer o erro. Essas atitudes, queridos irmãos e irmãs, não resolvem a nossa situação. Elas somente perpetuarão o pecado e as consequências dele mesmo. Nós precisamos saber, queridos irmãos e irmãs, que em Jesus Cristo nós somos uma nova criatura. A boa notícia, de fato, é que Jesus nos libertou do império das trevas e por isso nós não devemos viver aprisionados mais pelo pecado. Sim, meus queridos irmãos, nós somos livres em Cristo. Ele nos libertou para que nós pudéssemos escolher as coisas certas, para que arrependidos e voltados para o Senhor nós pudéssemos ser nova criatura, livres em Cristo Jesus, não mais escravos do pecado, mas vivendo uma liberdade para a qual Deus nos criou. Vejam que a Bíblia nos orienta a nos arrepender diante de Deus, como diz em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando nós nos arrependemos, meus irmãos e irmãs, nossos pecados são apagados pelo Senhor. Ele nos perdoa e nos livra das consequências funestas do pecado. Assim, meus amados irmãos e irmãs, de acordo com o texto, ao arrependermos diante de Deus, nós temos, primeiro, os nossos pecados são cancelados por meio de Jesus Cristo, que já pagou o preço pelos nossos pecados. E nós temos, com isso, o refrigério, o alívio por meio de Cristo Jesus. O Senhor, queridos, quando foi para a cruz, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Mas nós não podemos insistir praticando o pecado. Nós temos que nos arrepender e nos unirmos a Jesus Cristo nessa caminhada para o reino dos céus, para o qual Ele nos criou. Portanto, meus amados irmãos, o que nós podemos escolher aqui? Sofrimento e continuarmos escravos do pecado na escravidão, ou decidirmos nos arrepender e mudarmos de vida? Tomarmos essa decisão, queridos, em muitos momentos da nossa vida. Nós precisamos tomar a decisão todos os dias, porque enquanto viveremos no nosso corpo, até que o Senhor venha. Mas nós precisamos escolher a cada dia, como diz aquela música. Todos os dias o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus, porque só Ele me livra e me liberta e me ajuda a resistir a todo o pecado. Assim, meus amados, tantos dias forem necessários, nós precisaremos tomar essa decisão. E para o nosso bem-estar espiritual, emocional, inclusive físico. A cura sempre virá, queridos, quando nós nos arrependermos genuinamente dos nossos pecados. O Senhor nos abraça e nos cura e nos salva e nos liberta. Nós precisamos também, queridos, da graça de Deus para obtermos o arrependimento. Isso é muito importante. Eu não consigo me arrepender por mim mesmo.
Eu só consigo me arrepender pela graça de Deus que vive em mim. Veja, de acordo com esse autor que escreveu parte desse texto, o Marquardt, ele diz o seguinte, que não são os que continuamente se esforçam que são salvos, pois Deus justifica sempre os ímpios, e é a sua graça que opera e produz frutos do arrependimento naqueles que buscam a salvação. O arrependimento, queridos, é o fim de qualquer falsa autoconfiança, de qualquer maledicência, de qualquer ato falho por nossa espontânea vontade. E é o início de um processo de aprendizagem que leva o ser humano a se entregar totalmente a sua confiança a Deus. Como diz Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Quando nós nos entregamos a nossa vida ao Senhor e nos arrependemos dos nossos pecados, queridos, nós somos novas criaturas, criaturas de Cristo que vive em nós e nos reconhece como seus legítimos filhos do Senhor Jesus. Para isso, meus amados irmãos, nós precisamos de humildade para reconhecermos os nossos erros cotidianos e também essa atitude não se baseia na nossa força interior, no nosso desejo, na nossa vontade, mas são resultado da graça de Deus que opera continuamente na nossa vida. Antes, ele dá graça, pelo que diz em Tiago, veja, Tiago 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, queridos? Precisamos também, amados, de fé em Jesus Cristo para o nosso arrependimento. Em Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10, ele nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de dobro ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Glórias a Deus! Também, meus amados, vejam que isso é arrependimento genuíno, não remorso. Precisamos da força de Deus para nos manter firmes contra o pecado e ficarmos livres das consequências do pecado. Em 1 João capítulo 5, versículo 1, ele diz que todo aquele que crê, meus amados, é nascido de Deus. Crer sinceramente, sustentados pela graça de Deus, sendo o pecado destruído e nós somos justificados perante o Senhor. Em 1 João também, capítulo 3, versículo 9, diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Mas não podemos, meus amados, achar que não sintamos o pecado dentro de nós. Porque é verdade que quando nós nos arrependemos, o pecado não reina, não é soberano na nossa vida. Mas nós sabemos que ele está lá e qualquer coisa poderá suscitá-lo. Por isso precisamos da graça e do poder de Deus, como diz John Wesley. Em 1 João, capítulo 1, versículos 7 a 9, também a palavra nos diz: mas, queridos, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, queridos, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos, porém, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todos os nossos pecados. Purificar de toda injustiça na nossa vida. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém, meus amados? Assim nós deveremos confiar em Deus e seguirmos firmes na palavra de Deus que nos instrui no caminho que nós devemos andar. Nós precisamos também, meus amados irmãos, viver através do arrependimento. Chegamos ao ponto, muitas vezes, quando nós caminhamos um bom tempo na igreja,
como cristãos, como os irmãos e irmãs ali vivendo no corpo de Cristo, chegamos ao ponto de perceber que por nós mesmos nós não podemos nos arrepender. Não é verdade? Nós não nos arrependemos facilmente. Por quê, meus amados? Porque a nossa natureza carnal e orgulhosa muitas vezes nos impede de viver arrependimento genuíno diante de Deus. Vocês já viram falar do cristão falso? Que por dentro, por fora bela viola, por dentro pão bolorento? Pois é, esse é aquele cristão que precisa se arrepender, para que Deus o cure totalmente, não só por fora, mas também a sua alma, a sua mente, o seu interior, e ele seja realmente imagem e semelhança do nosso Pai Criador. Essa natureza carnal, meus irmãos, não nos permite estarmos totalmente livres da prisão que o inimigo colocou sobre a nossa vida, digamos assim. Porém, meus amados irmãos e irmãs, é importante, é maravilhoso sabermos que o Senhor não nos abandonou. Ele nos ajuda a superar a dor do pecado pelo arrependimento. É através do arrependimento, meus irmãos, que nós conseguimos vencer a dor do pecado. Aquela dor que nos faz sofrer, nos leva a ficar melancólicos, nos leva a destruir as nossas vidas e a vida de outros. É pelo arrependimento que nós somos curados e sarados à imagem e semelhança do nosso Deus. Por quê, queridos? Porque o arrependimento é obra do Espírito Santo na tua vida. É o Espírito Santo que age, que te revela sobre o pecado, que te instrui e que faz você se arrepender, a ser uma nova criatura. É o Espírito de Deus que te faz mudar, transformar a tua vida, para que você possa nascer de novo. Quando o Espírito Santo está em você, agindo, e você permite, ele gera transformação na sua vida. E você é feito criatura semelhante de Cristo Jesus. Conforme João capítulo 16, versículos 8 a 11, diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, meus amados, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já é o príncipe deste mundo, está julgado. Amém, queridos? Então, meus amados irmãos e irmãs, nós vimos profundamente sobre o que é o arrependimento. Lemos aqui vários textos bíblicos que nos mostram pela palavra de Deus e nos dá revelação sobre como lidar com esse assunto e como nos arrepender profundamente diante do Senhor, gerando mudança de vida, transformação. Portanto, meus amados, não importa qual que é a sua situação ou a minha, não importa se nós estamos no pecado. O que realmente importa na nossa vida, queridos, é que se nós crermos em Deus e confessarmos que o Jesus é o Senhor, crermos também na tua palavra e nos arrependermos genuinamente, receberemos o perdão de Deus e a remissão dos nossos pecados. Seremos nova criatura, perdoados e justificados perante o Senhor. Então, meus amados irmãos, diante de tudo que nós vimos aqui, creio que você entendeu que o arrependimento não é um sentimento, não é um mero sentimento que deve nos mover em certa direção. Mas muito mais do que isso, o arrependimento, queridos, é uma decisão pessoal, é uma postura, é uma mudança de vida que nós deveremos ter perante as circunstâncias e situações que nós vivemos, especialmente perante o pecado. Você está disposto, meu amado irmão e irmã, a se arrepender diante de Deus? O que você pretende fazer para que isso aconteça diante dessa decisão? Amém, queridos? Esperamos que você reflita e possa ter essa grande oportunidade que o Senhor está te dando, que é o arrependimento, mudança de vida, nova criatura. Glória a Deus pela sua vida. Para o próximo domingo, queridos e queridas irmãs, nós estudaremos sobre o tema da salvação pessoal. Nós sabemos que a salvação é pessoal, ela é individual e Deus nos deu essa grande oportunidade. Mas vamos deixar os detalhes para a próxima lição no domingo às 10 horas da manhã.
Amém, queridos? Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Um bom domingo. Esperamos você hoje novamente, presencialmente lá no culto, às 18 horas, no auditório do Colégio Metodista, no centro de Ribeirão Preto. O culto também será online, mas tenha o privilégio, o prazer de poder participar conosco lá, no corpo de Cristo, juntos, orando, louvando e adorando ao nosso Deus. Amém, amados? Um bom domingo, que Deus abençoe a sua vida e até mais tarde.